Hoje eu quero conversar com vocês sobre as 10 estratégias do inimigo contra nós. Vocês podem repetir comigo as 10 estratégias do inimigo contra nós. Quero ler Efésios capítulo 6, verso 11. Efésios capítulo 6, verso 11, por gentileza, coloquem aqui no telão. Efésios capítulo 6, verso de número 11. Que momento de adoração maravilhoso, gente. Eu senti a presença de Deus, eu senti a presença de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11. Vamos ler no 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Um dos fatos mais reais sobre a vida é que nós temos um inimigo que batalha a todo momento contra as nossas vidas e contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É importante que você entenda isso. O diabo existe, ele é real. Mas como venceremos o inimigo sem conhecermos as estratégias dele? Só que a Bíblia nos revela algumas estratégias e nós precisamos parar para entendê-las. A Bíblia chama o diabo e Satanás de o sedutor do mundo, ou o acusador, está lá em Apocalipse capítulo 2, do verso 9 a 10. O seu príncipe, ou príncipe desse mundo, João capítulo 12, 31, e o Deus deste século, mas não um Deus com D maiúsculo, um Deus com D minúsculo. O Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Precisamos entender que Deus é soberano. Deus é soberano. E o diabo, ele atua baixo a uma permissão de Deus. Um exemplo disso, Lucas 22, 31. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Bíblia. O diabo se apresenta para Jesus e fala assim, deixa eu peneirar os teus discípulos aí. Não tá, mas dá para subentender. Deixa eu fazer uma peneira para ver quem permanece. Está na Bíblia. Lucas capítulo 22, verso 31. Então, o diabo só atua baixo algumas permissões de Deus. No caso de Jó, por exemplo, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, então, evidentemente, Deus vê o papel de Satanás de alguma maneira com um propósito nesse mundo. Satanás será lançado no lago de fogo, mas por enquanto ele ainda tem liberdade para atuar. Ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos, de acordo com Apocalipse 20, 10. Sua derrota completa é próxima e certa, mas ainda não. Então quem é o nosso inimigo? Diabo. Primeira coisa, primeira estratégia do inimigo contra nós. Repete comigo bem alto. Primeira estratégia. Pode colocar na tela. Ele mente e é o pai da mentira. Fala comigo bem alto. Ele mente e é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44, está escrito: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Na primeira vez que Satanás ele aparece na Bíblia, ele já aparece mentindo, em Gênesis capítulo 3. As primeiras palavras do diabo para Eva foi:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Primeira vez que o diabo aparece na Bíblia, ele aparece questionando se Deus de fato tinha dito o que disse. Essa é uma das estratégias do inimigo. A segunda palavra do diabo ali para a serpente foi: é certo que vocês não morrerão se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o diabo fala uma mentira para Eva. Deus disse que vocês morrerão ao comer? Não, vocês não vão morrer. Então a primeira estratégia do inimigo é mentir para cada um de nós. João 8,44, João vai dizer que o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então o diabo é o pai da mentira. O diabo, ele mente para nós, acerca de nós mesmos. O diabo constantemente vai mentir para você acerca de si mesmo. Você não é capaz, você não é amado, Deus não vai cumprir as promessas que você recebeu. Quem alguma vez já ouviu vozes assim? Em muitos momentos da minha vida, Deus falava comigo e o diabo se apresentava e dizia: não, as promessas não vão se cumprir porque você é muito pecador. A promessa não está baseada no meu pecado, a promessa está baseada na graça de Jesus sobre a minha vida. Ele vai mentir. Cuidado com a voz do inimigo na tua mente, tentando mentir acerca de você mesmo. O diabo sempre vai tentar afetar a nossa identidade em Deus. Um outro exemplo, quando o diabo se apresenta para Jesus na tentação, ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo questionou para Jesus? A identidade dele. O diabo sempre vai questionar nossa identidade em Deus. Cuidado com as mentiras que o inimigo conta sobre você mesmo. Ele mente sobre as verdades de Deus, como nós acabamos de ler. Tudo aquilo que Deus estabelece como certo e errado, o inimigo vai tentar nos confundir. Ele vai tentar nos confundir. Será mesmo que isso aqui é pecado? Será mesmo que eu não devo fazer isso? Mas a Bíblia é muito clara quanto a algumas coisas. Então ele sempre vai mentir sobre as verdades de Deus. Ele mente sobre as promessas de Deus. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Não importa a circunstância, não importa o medo, não importa o que estão te dizendo, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele mente sobre a sua família. Quantos casamentos destruídos porque homens ou mulheres param para ouvir muito mais o inimigo do que a palavra de Deus sobre a sua vida? Quantas famílias destruídas porque as pessoas não querem mais viver firmados na verdade, construir a sua família na verdade, mas acabam construindo sua família com base em mentiras. Cuidado, ele mente sobre a sua família. Por isso, repita comigo bem alto: eu não vou desistir da minha família. Não permita que o inimigo governe sobre a sua família. Pastor, como eu consigo não permitir que o inimigo não governe sobre a minha família? Palavra de Deus. A sua família precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Porque vem chuva, vem tempestade e a sua casa não cai. Por quê? Está firmada na rocha. Na palavra. Ele mente acerca de outras pessoas. O diabo é especialista em fermentar o nosso coração acerca de outras pessoas. O diabo é especialista em soprar nos nossos ouvidos
que as pessoas não nos amam, não cuidam de nós, não de alguma maneira estão perdidas em si. Esse é o papel do diabo: matar, roubar e destruir. Então a gente precisa tomar cuidado, porque ele mente. Ele mente. Eu sempre conto essa experiência, mas temos alguns visitantes, então se você já ouviu, ouça pela 100ª vez. Fala misericórdia. Mas uma vez eu fui expulsar um demônio, e era uma mulher que estava possessa, e ela estava apontando o pecado de cada um e mentindo outros pecados sobre outros. E aí me ligaram e falaram assim: irmão Robson, ninguém consegue expulsar o demônio nessa mulher, ela está possessa aqui e tal. Eu pensei na minha cabeça a princípio, né? Rapaz, se ninguém conseguiu, quem sou eu na fila do pão? Isso no Brasil. Peguei a missionária. Para quem não sabe, a missionária era a minha bicicletinha que eu tinha. Missionária. Peguei a missionária e saí lá, pedalando. Eu não tinha moto, não tinha carro. Eu vim ter carro na América, gente. Vim ter carro na América. Um Quest 97. Era o apelido dele era Pancinha. Quem me ofertou ele foi o pastor Leandro, lá de New Jersey. Eu ia a pé, a gente ia a pé para a igreja, né, amor? Na neve, no frio. E o pastor pegava 2 ônibus para ir para a igreja, descia e ia a pé no frio, 10 quarteirões. Aí Deus tocou no coração do pastor Leandro, e o pastor Leandro foi: eu tenho uma oferta para você. Tem um carro, o Pancinha. Mas glória a Deus, amém? Já não ia mais a pé para a igreja. Um Quest 97, bons tempos. Ele começou com uma bênção, depois ele virou o devorador na minha vida. Ai. Sangue de Jesus. Tem carro que é o devorador na nossa vida. Alguém tem alguns carros assim, mais ou menos? Já teve? Celtinha no Brasil. Um Golf. Não, aí Golf é outro nível. Isso aí é... Mas ele... Um Golf 94? Ah, não, eu pensei que era... Aí é o devorador. E aí eu chego lá e a mulher possessa, ela... Só para resumir a história. Em um momento específico, falou assim: em nome de Jesus você vai sair. Aí o demônio falou assim: eu não vou sair. Aí eu sempre brinco e dizendo, né? O medo era tão grande que eu pensei: pois pode ficar que eu vou embora. Pois fique. Nem queria tanto chegar nesse ambiente. Mas ela falou assim: eu não vou sair porque você ainda é um usuário de drogas. Isso assim, ó, diante de 20 jovens que eu liderava. O diabo é o pai? Ele queria descredibilizar a minha imagem para abalar a minha autoridade. Só que como eu tinha certeza que eu já não usava mais drogas e estava livre e liberto pelo sangue de Jesus, aí que me veio a autoridade mesmo. Eu disse: tu é o pai da mentira, Satanás. E eu te dou 3 segundos. Eu aprendi isso aí no mundo pentecostal. Eu te dou 3 segundos para tu sair da vida dessa mulher. 1, o sangue de Jesus tem poder. 2, o Senhor perdoa ela. 3, sai. É um negócio. Aí ela caiu para trás. Graças a Deus foi liberta. Aprendi, era legal, né? Marco Feliciano era a referência. Em um raio de 10 quilômetros, onde houver o demônio. Já fui conheci Camboriú, porque eu fui para um congresso lá, assim, um outro período. Hoje é outra coisa, amém? Mas eu fui para dormir na rua, nos Gideões, cara. Meu sonho, meu Deus do céu. Graças a Deus. A gente vai melhorando, né? Mas amém? Cuidado com as mentiras do diabo. Vocês podem dizer amém? Amém. Cuidado. Não pare para dar ouvidos às mentiras dele. Segunda estratégia do maligno: ele cega as mentes dos incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 está escrito: o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então ele não somente fala o que é mentira, ele também esconde o que é verdadeiro. Porque existem tantas pessoas perdidas no mundo hoje, porque o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento das pessoas. E o Evangelho não consegue penetrar o coração delas, porque a mente e o coração estão fechados para o Evangelho. Então, a estratégia do inimigo é cegar a mente daqueles que não creem. E por isso ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho de Cristo. Ele não nos deixa ver fatos e até provas, e nem o seu precioso valor. A perdição do pecado no mundo hoje é consequência da cegueira espiritual. O mundo está ficando cada vez mais perdido porque as pessoas já não querem mais ouvir o Evangelho. Elas já não querem mais conhecer a palavra de Deus. Elas querem conhecer sobre filosofia, querem conhecer sobre tudo, menos o Evangelho de Cristo. Mas Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação e salvação de todo aquele que crê. É por isso que nós, como igreja, precisamos pregar o Evangelho, porque quando o Evangelho toca a vida de alguém, a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. Se você afirma ter conhecido o Evangelho, mas o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de reagir não foi transformado, você conheceu a religião, você conheceu a igreja, você ainda não conheceu o Evangelho. A gente precisa parar para pensar sobre isso, porque senão nós estaremos perdidos achando que fomos achados. Qual é o maior sinal da nossa transformação? Fala bem alto comigo assim, ó, transformação. Transformação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo. Evangelho é novidade de vida. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu fornicava, eu não fornico mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu usava drogas, eu não uso mais. Porque a minha vida é novidade agora em Jesus. Então não permita que o maligno cegue o seu entendimento acerca da palavra. Deixa eu te dizer algo. A sua opinião diante da Bíblia não é nada. Nós criamos deuses na nossa mente. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que deveria ser assim, mas não é sobre eu acho, é sobre o que está escrito. É sobre o que a Bíblia afirma. Pastor, como eu sei qual é a vontade de Deus? Como eu ouço a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus diariamente para que você não seja cegado. Não. Terceira estratégia do maligno. Terceiro ponto. Amém, amado telão. Glória. Ele se mascara em fantasias de luz e justiça. Tem alguém lá? Ele se mascara. Glória. Sumiu o negócio. Calma. Vamos lá, 3. Ele se mascara em fantasias de luz e justiça. Em 2 Coríntios capítulo 11, do 13 ao 15, está escrito: Paulo diz que algumas pessoas estão se passando por apóstolos, as quais não são. E ele explica assim, ó, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam verdades suficientes para se juntarem à igreja. De dentro ensinarem o que Paulo chama em 1 Timóteo 4:1 de ensinos de demônios. Jesus diz que eles serão como lobos disfarçados de ovelhas.
Atos 20 e 30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas desviarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de discernimento de Deus, você poderá ser muito enganado. Tem muito lobo disfarçado de ovelha. Tem muita gente disfarçado de profeta sendo falso profeta. Tem muito falso pastor disfarçado de pastor. E a gente precisa tomar cuidado. Como não seremos enganados? Discernimento. Discernimento, porque a Bíblia diz que o inimigo se transforma em anjo de luz. A gente precisa tomar cuidado para não sermos enganados. Quarta estratégia do inimigo. Ele faz sinais e maravilhas. Fala bem alto isso comigo. Ele faz sinais e maravilhas. Aqui está o grande perigo. Aqui está o grande perigo. 2 Tessalonicenses 2,9 está escrito assim, ó. Ora, o aparecimento do iníquo e segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele tem poder para fazer sinais e prodígios. Uma razão, de fato, algumas pessoas dizem que Satanás só pode fazer falsos milagres, e a verdade é que não. Tem alguns milagres que acontecem mesmo. Mateus 24, 24 descreve que nos últimos dias, Mateus 24, 24. Coloca esse texto, por gentileza, Mateus 24, 24. Tá bom isso aqui, gente? Vocês estão aprendendo? Bíblia. Mateus 24, 24. Vamos ler juntos aqui. Tem a NVT também, eu não sei se aparece a opção da Bíblia em NVT, por mais que essa daqui também. Só ver a opção da NVT para colocar na próxima, por gentileza. Pronto. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3, vamos ler juntos. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Deixa esse texto na tela, por gentileza. Grandes sinais e maravilha, a fim de enganar até mesmo os escolhidos. A gente associa sinais e prodígios à ação de Deus. Aí a gente acredita que Deus está em todas as religiões, porque em algumas religiões acontecem sinais. O nome daquele imoral lá do Brasil, João de Deus, que virou João do demônio. Se vocês verem os sinais que eram realizados ali, e o cara é um abusador. Abusador. Mas sinais eram feitos. E porque o Brasil inteiro ia até a cidade encontrar ele. Por causa dos sinais e... Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão? O cara abusou de diversas mulheres. Estuprou diversas mulheres. Mas tinha sinais e... Vocês estão entendendo que sinais e maravilhas não significam que Deus está em um ambiente? A fulano curou alguém. O que determina se foi Deus ou não? O fruto. Quer conhecer um falso profeta diferente de um verdadeiro? Analisa o fruto. Analisa a vida. Analisa a família. Analisa os filhos. Analisa o casamento. Porque senão você vai ser enganado pelos falsos profetas do Pix, que fazem a diária deles lançando palavras que agradam o coração. Porque quem não quer ouvir Deus falar? Amado, Deus tem uma promessa para a tua vida. Nossa, você chora. Ai, Deus está falando comigo. Capeta. Vocês estão entendendo a importância da gente entender isso? O inimigo faz sinais e maravilhas. E nos últimos dias, gente, isso vai aumentar.
Que a sua confiança seja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer sinal e maravilha. Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos. E Jesus vai olhar e vai dizer: apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Existe uma diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Eu posso ser poderosamente ser usado por Deus e não ser aprovado por Deus. Porque sinais não demonstram fruto, apenas dom. Então o inimigo ele faz sinais e maravilhas. Cuidado, fulano, um sinal aconteceu, não necessariamente significa que foi Deus. Amém, gente? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, cuidado. Nem todo sinal é de Deus. Cuidado, cuidado. Não, Deus está em todos os lugares. Não é o que a Bíblia diz, não. Não é o que no sentido não da onipresença, não estou questionando isso. Eu falo só que Deus está em todos os ambientes porque está sendo falado de Deus. Não. Deus está nos ambientes onde Ele é falado da maneira correta e bíblica que é a palavra dEle. Tem muita gente falando em nome de Deus que não é de Deus. Tem muita gente falando em nome de Jesus, mas não serve a Jesus. Então cuidado para não serem enganados. Sinais e maravilhas não necessariamente demonstram a aprovação de Deus. Amém? Quinta estratégia do inimigo. Ele tenta as pessoas a pecar. Ele gera tentações. Foi isso que o diabo fez com Jesus no deserto. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho da obediência. E foi isso que ele fez com Judas. Lucas capítulo 22, verso 3 e 4 está escrito assim, Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de entregar Jesus. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? O diabo entrou em quem? Tem gente que fica endemoniada mesmo. Tem gente que o capeta entra mesmo assim. E gente que frequenta a igreja, hein? Pastor, é possível? Se você não for um cristão cheio do Espírito Santo. Tem gente que se pergunta, pode alguém que frequenta a igreja ficar possessa? Pode. Porque não é porque você frequenta uma igreja que significa que você é cheio do Espírito Santo de Deus. E o diabo ele só tem liberdade para atuar onde ele tem espaço para atuar. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro que eu e você não daremos brecha para o inimigo entrar na nossa vida. O limite do diabo é a nossa vontade. É o limite do diabo. Tem gente que diz assim, o diabo se apossou e fulano matou. Eu creio em possessão também, mas eu creio na responsabilidade humana. O diabo ele pode até sugerir, te influenciar, mas no final do dia você faz o que faz porque decidiu fazer. Eva, a serpente pegou na mão de Eva e disse assim, Eva, pega aqui, obrigadamente. Sim ou não, gente? Sim ou não? Deu a sugestão. Vai e faz, vai e come, vai e toca. Então o diabo ele tem até liberdade de tentar te influenciar. Mas a grande questão é se você vai dar ouvidos ou não. Então, Satanás entrou em Judas Iscariotes. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo adverte a todos os crentes contra isso. Paulo fala, no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. O inimigo, ele arranca a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador.
que um semeador saiu para semear, e uma das sementes caiu à beira do caminho. E o que veio buscar a semente? Vamos lá. O que veio buscar a semente? Em primeiro lugar, a ave. Ele fala, a ave, o pássaro, veio e roubou a semente. Aí Jesus assim, pregando para todo mundo. Aí quando os discípulos chegaram em casa, com Jesus, perguntaram, Jesus, o que tu quis dizer com aquela parábola? Aí Jesus disse para ele, a semente que caiu à beira do caminho é a minha palavra. E a ave representa o maligno que rouba a palavra do coração, porque as pessoas ouvindo não entendem, e por não entenderem o maligno vem e rouba a palavra do coração. É por isso que é tão importante a gente procurar entender de fato a palavra de Deus, porque senão o maligno vai roubar do nosso coração a palavra de Deus. E gente, na dúvida, pergunta. Achei tão bonito essa semana a Vitória me mandou uma mensagem de manhã. Ela falou assim, pastor, eu estava lendo aqui a Bíblia e o que significa o fermento dos fariseus? Eu não entendi. Isso é lindo, eu tenho o maior prazer de ensinar. Às vezes não vou te responder imediatamente, que é muita gente ao mesmo tempo. Amém? Vocês entendem que o pastor não é 10 ao mesmo tempo? Entende ou não entende, gente? O Luciano, ele me liga às vezes, ele fala assim, nossa, o pastor me atendeu pela primeira vez. Rápido, né? Mas sempre eu estou em outra ligação. Aí tem a resposta automática, né? Estou em outra ligação, te ligo em breve. É o dia todo, é mensagem, ligação e tudo. Então, Érica, às vezes não vai dar conta. Entendeu? Faz parte. Érica, obrigado, viu? Nos ajudar. E vocês entendem a importância de compreendermos a palavra de Deus? Porque o inimigo é especialista em roubar a palavra do nosso coração. Ele arranca a palavra. Romanos capítulo 10, verso 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é produzida a partir daquilo que eu ouço da palavra. Se eu não ouço a palavra, a minha fé vai crescer e amadurecer? Sim ou não, gente? Não. Paulo, ele expressa a preocupação dele com os Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 3,5, que fala o seguinte, assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé, porque eu tinha a preocupação que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Paulo, quando ele fez essa afirmação, ele entendia que o inimigo é especialista em sufocar a fé. E por isso ele fala, olha, eu estava preocupado que o nosso trabalho na obra de Deus tivesse sido inútil. Uma das estratégias do inimigo é tentar sufocar a nossa fé, para que a gente não cresça e amadureça naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vocês podem dizer um amém? Amém. Sétima estratégia do inimigo, sétima estratégia. Ele causa algumas enfermidades e doenças. Nem toda doença e nem toda enfermidade é do diabo, mas algumas são do diabo. Algumas são. Certa vez Jesus curou uma mulher que estava encurvada e não conseguia endireitar-se. E aí Jesus em Lucas 13,16 fala, por que motivo eu não deveria livrar essa mulher deste cativeiro em dia de sábado? Essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. 18 anos que a mulher andava encurvada. E aí Jesus vem, lança uma palavra sobre ela e cura essa mulher. Aquela enfermidade de alguma maneira era demoníaca. Em Atos 10:38, Pedro descreveu a Jesus como fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo muitas vezes oprime as pessoas com enfermidade. Este também é um de seus trabalhos. Mas não cometa o erro de dizer que toda doença é do diabo. Cuidado, cuidado. Certamente, nem toda doença em si é do diabo. Amém? Tem muita gente que endemoniza todo e qualquer problema psicológico.
E não necessariamente é demônio. Pode até partir de uma influência espiritual. E a partir daí se desenvolver uma doença patológica mental. Pode até partir do espiritual. Mas nem todo mundo que está com depressão está endemoniado, não. Nem todo mundo que está com depressão é ausência de Jesus. Às vezes é uma doença em si psicológica, que precisa ser tratado de forma psicológica. Afinal de contas, a sabedoria que Deus dá ao homem, ele também usa o próprio homem. Então, abra até um parênteses. Em alguns problemas psicológicos, procure terapia. Não tenha resistência à terapia como se não fosse de Deus. Não. Às vezes você vai precisar mesmo de uma terapia, um psicólogo, um profissional da área para te ajudar. É por isso que muitos pastores acabam se suicidando. Porque acabam achando que problema psicológico é só demônio que se vence com oração. E às vezes precisam de ajuda psicológica. Isso para todo mundo na vida, amém? Ansiedade, crise de ansiedade, tem ansiedade que é patológica. Não é demônio, não é falta de fé. Então a gente precisa saber discernir. Existem ansiedades que são normais, do dia a dia. Se eu perguntar aqui, quem em algum momento do dia não tem ansiedade? Ou vão perguntar, quem tem? Em algum momento do dia, vamos ser sinceros, eu tenho. Só que tem um limite daquilo que é normal do dia a dia, daquilo que se torna uma doença. Que às vezes sem um pensamento real a pessoa tem uma crise. Coração acelera, palpitação, vontade de correr, de fugir. Síndrome do pânico. Precisa ser tratado muitas vezes com ajuda. Amém? Deus pode curar? Com certeza. Mas se Deus não curar de maneira sobrenatural, procure os meios naturais. Amém? Não sofra sozinho. Ele causa algumas enfermidades. Verso 8ª estratégia. Ele é um assassino. Jesus disse daqueles que estavam planejando matá-lo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida. Desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Onde está isso? João capítulo 8, verso 44. Cuidado. Ele é um assassino. Mas glória a Deus, que eu e você temos a proteção divina sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e nenhuma ferramenta vai prosperar contra a tua casa. Você pode dizer um amém? Nem o mal, se ele quer me matar, aquele que fica endemoniado, tem um anjo me acompanhando, amém? Maior é a proteção de Deus sobre a minha vida do que todo o mal que o inimigo tenta me fazer. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção. 9º lugar, ele luta contra os planos de missionários e o crescimento da igreja. Ele luta. 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Está escrito: irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, nós nos esforçamos para voltar a vê-los. Isso aqui é Paulo, falando com os irmãos de Tessalônica. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, me impediu. Paulo estava tentando fazer na sua visita missionária um apoio à igreja de Tessalônica. E a Bíblia diz que o diabo o impediu. O diabo sempre vai tentar impedir o crescimento da igreja de Jesus e o alcance de almas. Porque todas as vezes que a igreja está crescendo, significa que o céu está sendo povoado. Então, todas as vezes que a igreja tiver em um ambiente de expansão, o inimigo vai plantar discórdia, vai plantar setas para que a catraca da igreja pare de se movimentar. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo, gente? Dorme não. Isso aqui é importante. O diabo sempre vai tentar atrapalhar o crescimento da igreja. Desde o dia que nós finalizamos essa reforma de expansão estrutural, o inimigo tem pessoalmente me atacado de diversas maneiras. Diversas maneiras. Não é uma, não é duas, não é...
São mais de 10 situações que acontecem para tentar te desanimar, tentar te parar. Porque o diabo sempre vai tentar parar a expansão do reino de Deus. Por isso, olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, ó, nós não vamos, fala para ele, nós não vamos parar de crescer. O maior interessado em nos parar é o inimigo. Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos unir. Nós precisamos trabalhar juntos com uma visão, com um propósito, com uma missão. Ganharmos almas para Jesus, gente. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. Gente perdida nesse altar aqui sendo salva. É sobre isso, são sobre almas. Não é sobre posição, não é sobre oportunidade, não é sobre ego, não é sobre nós, é tudo sobre Ele. É sobre Jesus, porque se a gente começar a fazer coisa aqui com a motivação errada, Deus não vai fazer o que Ele quer fazer. E na maioria das vezes os problemas começam a acontecer porque a gente está fazendo às vezes a coisa certa com a motivação errada. Vocês estão entendendo, gente? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Isso eu estou falando na minha vida pessoal, mas talvez na sua vida você esteja recebendo vários ataques contra a sua vida financeira, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida emocional. Porque eu abro um parênteses, o maior campo de batalha que o inimigo tenta trabalhar é a nossa mente. É aqui, ó, que ele vai semear coisa que não deve. É aqui que ele vai semear discórdia, é aqui que ele vai semear divisão, é aqui que ele vai semear coisas que às vezes nem existem. Quem já errou por imaginar que uma coisa existia quando você foi ver não existia? Alguém? Eu já fiz isso. Você criou um negócio assim, aí você vai ver na realidade não existia? Quem que sofre por antecipação aqui muitas vezes? Você sofre, ai meu Deus do céu, não vou ter dinheiro para pagar essa conta, meu Deus do céu. Aí você fica nervoso, né? Meu Deus. Aí você cria um sofrimento antecipado, aí no dia de pagar a conta, o que é que acontece? Você paga. É assim, não é? E assim, ó, aprenda algo, Deus abençoe. Não, mas se ficar para trás, uma hora vai dar certo. Amém, Senhor. Ele luta contra o crescimento da igreja. Ele luta contra o avanço de ganhar almas. Por isso, em nome de Jesus, gente, nós precisamos vigiar para que o diabo não encontre no nosso coração a oportunidade de atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Finalizo, fique de pé, por gentileza. Ele acusa os cristãos diante de Deus. O papel do acusador não é dos filhos de Deus. O papel do acusador é do diabo. Por isso fala assim, eu preciso parar de julgar, de apontar e ser solução. O papel do acusador e do inimigo. A gente não pode ficar se acusando, porque senão a gente assume um trabalho que é o dele. Vocês estão entendendo? Cuidado, está na palavra, Apocalipse capítulo 12, verso 10. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, eu tenho uma boa notícia. Fala assim, ó, ele não vencerá. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, verso 8, está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Marcos 3, 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. O inimigo está amarrado na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos seus filhos. Apocalipse 20, verso 10, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. O final já está decretado, vai dar tudo certo, o inimigo vai ser derrotado.
Para finalizar, fala comigo, eu vou resistir. Tiago capítulo 4, verso 7 está escrito: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó, nós somos resistência aqui nesse lugar. Nós somos resistência, nós somos resistência. Nós não vamos parar, nós vamos avançar, nós somos resistência. E se o inimigo tentar encontrar em nós brecha, nós declararemos: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Nós somos resistência. Para bater de frente tem que ter muito peito, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vocês estão entendendo? Você vai lá, aplaude, vai lá. Tem que ter. Resista ao diabo, ele fugirá. Ele não vai prevalecer contra a tua família. Ele não vai prevalecer contra os teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua vida financeira. Não, não, não. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Oração. Tenha como arma oração e a palavra. E resista. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu não sei em qual área da sua vida você está encontrando resistência. Eu não sei, você sabe, você conhece a sua vida. Você sabe o que você está passando hoje. Você sabe quais são as suas lutas. Você sabe quais são as suas guerras. Você sabe onde o inimigo está tentando te vencer na tua mente. Você sabe. Mas Deus te trouxe até aqui nessa manhã para te dizer: resista, porque Ele fugirá de você. O medo está tentando te dominar, resista. Você vai conseguir vencer o medo. A falta de fé, resista. Tristeza, ansiedade, depressão, resista. O Senhor teu Deus é contigo, e porque Ele é contigo, nenhum inimigo vai prevalecer. Não, 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 nenhum. Nenhum. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero te encorajar com essa canção, com esse louvor, entender que a sua adoração é uma ferramenta de guerra. A sua adoração é uma ferramenta de guerra. Pastor, me prova na Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno que estava na vida de Saul saía, porque há poder na adoração. Vocês músicos aqui, não é só um instrumento, não é só um tom de voz, não é só um acorde, não é só um ritmo, uma melodia. É uma arma de guerra aquilo que vocês fazem. É por isso que cada um de vocês precisa estar vigilante para que o diabo não confunda nenhum de vocês. Porque se uma das maiores armas de guerra da igreja, que é o louvor, parar, a igreja também para. Vocês estão entendendo, gente? Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor.